Começando mais um dia, mais uma live de manhãzinha. E agora nós vamos entrar em uma nova esfera das lives aqui. Que agora nós vamos falar de relacionamento. Vamos fazer um esquenta pro Dia dos Namorados no mês que vem. E a intenção agora é a gente adentrar profundamente nos nossos relacionamentos de casal. Relacionamento de casal que é palco de todas as nossas feridas emocionais. É no relacionamento de casal que a gente consegue acessar com mais facilidade as nossas feridas. Os nossos relacionamentos, eles são um convite para que a gente possa olhar para aquilo que ainda não foi visto, para aquelas feridas que ainda estão abertas e que precisam da nossa atenção. E muitas vezes a gente negligencia porque acha que a culpa é do outro. Porque acha que o nosso cônjuge que tem que melhorar, que tem que fazer diferente. No entanto, a responsabilidade é nossa. E claro, no relacionamento de casal, a gente não vai tirar a responsabilidade do outro de fazer esse relacionamento dar certo. Mas o convite que é sempre de olhar para si. O convite que é sempre de termos autorresponsabilidade sobre o que tange a minha parte dentro dos relacionamentos. Seja o relacionamento com a mãe, como a gente veio falando há um bom tempo aqui, trabalhando nas lives, relacionamento com os pais, relacionamento no trabalho, relacionamento com as pessoas e principalmente dentro do meu relacionamento de casal. Então hoje nós vamos começar falando sobre relacionamento de casal, caos e ordem. Porque é muito comum dentro de um relacionamento o caos fazer parte do dia a dia. E parece até que é comum. Parece que faz parte ser assim. Mas não. Pode ser até comum mesmo, mas não é normal. O normal de um relacionamento de casal seria a cumplicidade, a parceria e os dois andando lado a lado. Mas, e muitas vezes, o que nós vemos dentro de um relacionamento de casal? Competitividade. Um querendo provar para o outro que é melhor. Aquela briga de puxa para um lado, puxa para o outro para ver quem tem mais força, quem vence. Sendo que aquela pessoa que nós escolhemos para viver a vida não é um rival, e sim um parceiro, de fato. Então, começamos. Vamos falar sobre isso. O relacionamento de casal, ele é um sistema vivo. E é um sistema que é oriundo de outros sistemas. Ou seja, você, como mulher, é filha dos seus pais, tem a carga do seu sistema, tem as histórias do seu sistema, as histórias que a sua história conta. E o seu marido vem de um outro sistema, também com as suas histórias, com as suas cargas, com aqueles registros. E aí vocês se unem e formam um novo sistema. E vocês dois, em conjunto, têm a responsabilidade de olhar para questões até hoje não vistas, para que vocês possam fazer desse novo sistema um novo sistema saudável para os filhos. Para os filhos que serão oriundos desse sistema. E é aquela frase: aquilo que a gente não olha, aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não mexe, os nossos filhos vão ser convidados a olharem, a revisitarem, a mexerem. Porque por mais que não comece na gente alguma questão, temos a oportunidade de acabar na gente. E quando eu falo de caos e ordem, o que eu estou querendo dizer? Os conflitos que são vivenciados no dia a dia, o descontrole, a intensidade, o drama, as brigas, as picuinhas. Só que o caos, ele é um convite, ele é um gatilho para quê? Para a gente olhar justamente para os fantasmas do passado. E muitas vezes
a gente traz para dentro do nosso relacionamento de casal aquilo que nós observamos e experienciamos no relacionamento dos nossos pais. Então, quantas coisas nós revivemos dentro do nosso relacionamento, quanto caos a gente revive dentro do nosso relacionamento, por honra e lealdade ao relacionamento dos nossos pais. Mas, Bre, meus pais não foram casados, meus pais foram separados, eu não tive a oportunidade de ver, de fato, como que é um casal vivendo junto. Então, inconscientemente, muitas vezes você age dentro do seu relacionamento, você causa um caos dentro do seu relacionamento porque você não se sente merecedora de viver um relacionamento em paz, um relacionamento em ordem. Porque os seus pais não tiveram essa oportunidade, então você não se sente digna. Além de você não ter o registro de como fazer, você também tem crença de merecimento. Porque se os seus pais não puderam, você também não pode. Então você vem fazendo a manutenção do sistema, replicando isso. E aí você dá um jeito de gerar caos, de forma inconsciente, obviamente, né? Mas você dá um jeitinho de gerar um caos para sempre se manter distante do teu marido, sempre ter um caos a ser vivenciado para que você olhe para o menos, para que o seu relacionamento sempre caminhe para o menos, porque aí você fica pertinho, porque aí você se iguala dos seus pais. E muitas vezes também o caos que a gente instala na nossa casa é da nossa criança ferida. Porque se essa criança ela não foi vista, ela não foi amada, ela não foi acolhida, provavelmente você faz cobranças do seu marido que você gostaria de ter recebido do seu pai. Provavelmente você tem exigências em relação ao teu marido, mas que na verdade não tem nada a ver com ele. Na verdade tem a ver com o que você queria do teu pai. E eu vou dar um exemplo. Por muito tempo, eu fui uma mulher com energia masculina elevada. Então, eu sempre tomava frente de tudo. Eu que fazia dinheiro, eu que controlava o financeiro, eu que organizava a casa, eu que trocava uma lâmpada, arrumava até fiação. Nunca me esqueço dessa cena no nosso outro apartamento, que estragou uma lâmpada, eu tava lá arrumando a fiação da lâmpada na cozinha. Então eu não tinha... eu não dava vez pro Cal ser o homem da casa. Mas aí olhando pra minha história, lá atrás, o meu pai, eu vi meus pais juntos, mas o meu pai ele tinha um problema com o alcoolismo quando era criança. E ele emocionalmente era ausente. A minha mãe tomava também a frente de tudo, porque ela não podia contar com meu pai naquele momento. E aí eu crescendo, eu visualizei tudo isso, de que homem não dá conta, não dá pra confiar, mulher tem que se virar. E eu fui tomando esse lugar de eu me viro, eu dou conta sozinha. E aí eu trouxe esse registro dentro das minhas experiências, Brenda criança que vivenciou tudo isso, porém também estava sendo leal ao meu sistema, porque o meu sistema tem uma história com falta de confiança nos homens. É uma retroalimentação, uma manutenção de sistema. Ok. Voltando para minha história de mulher masculina que vivenciava tudo sozinha. Dentro das experiências que eu vivenciei quando criança, eu vim com esse registro de o homem ele está indisponível, o homem não dá para confiar. Então, eu tava sempre, era como se eu estivesse sempre armada, sempre pronta, porque eu já sabia que eu não poderia confiar. Eu já sabia que eu não poderia contar. Então eu já tomava frente de tudo. Eu já fazia tudo. Eu não dava nem a oportunidade do carro se mexer. Por quê? Porque eu já não confiava. Eu não confiava. E até hoje, pra mim,
é um trabalho interno de dar vez, de permitir, de trazer ordem para minha casa. Porque eu sou muito, nós todas somos muito mais leais do que livres. Então, facilmente eu posso instalar o caos aqui em casa. Por quê? Porque no meu sistema isso vem registrado. Não dá para confiar em homens. Ou eles bebem ou eles morrem. Essa é a história do meu sistema. Ou eles bebem e saem de órbita, ou eles morrem. Então, quando criança, a minha criança, ela não foi vista, ela não foi ouvida, ela experienciou muitas coisas com o meu pai, com a minha mãe. A minha criança, ela teve percepções ali de que, meu Deus, vou ter que me virar, vou ter que dar um jeito, vou fazer. E por ter aquele pai emocionalmente ausente, aí a força, né, desse masculino saudável foi onde eu cresci uma mulher masculina, só que uma energia masculina elevada que não faz bem, né, que sobrecarrega, que cansa, que traz doenças. E aí, quando adulta, ali dentro desse relacionamento com o Cal, com os meus outros relacionamentos, meu ex também, o que eu queria, de fato, dos meus relacionamentos, o que eu queria do meu marido, do Cal? Queria segurança, eu queria me sentir vista, eu queria me sentir acolhida. Mas o ponto primordial, segurança. Saber que que nem se eu precisasse. Não é uma questão de precisar, é saber que eu tenho. Saber que eu tenho com quem contar. E aí, no meu registro da minha criança interior ferida, que não foi vista, que não foi acolhida, que não foi amada, que não se sentiu segura quando criança, o meu registro dentro do meu relacionamento eu não estou segura. Eu não estou segura. E por não me sentir segura, eu vivia caçando briga. Eu vivia caçando briga. Por quê? Porque eu me colocava no lugar de fazer tudo, eu não dava vez pra ele, e depois eu ia lá jogar na cara dele. Você não faz nada. Porque se não for se não sou eu nessa casa, eu tô cansada. E aí aqui a gente tem duas vertentes. A vertente da criança ferida, querendo ser vista, acolhida e se sentir segura. E a manutenção de um sistema de caos. Porque quanto menos segura eu me sentia, mais eu me feria. Então eu retroalimentava essa ferida. E retroalimentava a manutenção do meu sistema de caos. De não posso confiar em homens. E aí eu ficava mais pertinho da minha mãe, ficava mais pertinho das minhas avós. E honrava todo o meu sistema feminino na dor. Caos. Caos. Então, gente, o que a gente precisa observar aqui? A ordem, ela precede o amor. Essa é uma frase de Bert Hellinger, o criador das constelações aqui no Brasil. A ordem precede o amor. Então, para que haja amor, para que haja paz dentro de um relacionamento de casal, é necessário ordem. E quando a gente fala em ordem, não é só ordem dentro de casa, ou alguém manda e o outro obedece. Não é esse o sentido da ordem. O sentido de a ordem precede o amor é o que está em ordem aqui dentro. E aí eu volto pro começo da live, da nossa autorresponsabilidade. Da gente olhar para nós mesmas e identificar quais são as nossas feridas emocionais que estão conduzindo hoje o meu relacionamento. Qual é a história que a minha história conta em relação a relações, a relacionamentos de casal. Porque
nós, de novo, somos mais leais do que livres. Nós vamos sempre buscar a manutenção do nosso sistema de forma inconsciente. Por isso que é um eterno orai e vigiai. E dentro do nosso relacionamento de casal, existe muitas dinâmicas, existem gatilhos, existem vários convites diários pra gente olhar para essas histórias. Você olhar para sua, seu marido olhar para dele. Mas nós, mulheres, eu não gostaria de usar o termo temos a maior responsabilidade. Não é isso. Não quero que você entenda como a responsabilidade é sua. Porém, a mulher sábia edifica o lar. Nós, mulheres, conduzimos o tom da nossa casa. A paz começa nas mulheres. Essa frase também é de Bert Hellinger. A paz começa nas mulheres. Porque a mulher conduz essa dança. Normalmente na dança quem conduz é o homem, né? Mas quando se trata de ordem, de paz dentro de casa, começa na mulher. A mulher sábia edifica o lar. Então nós conseguimos, nós temos esse poder de levar a nossa casa, o nosso relacionamento para ordem, para paz. Então o convite é de você olhar para você, olhar profundamente para a tua história. Porque a partir do momento que você começa a ter as percepções e ajustar as suas posturas, automaticamente o seu marido vai te olhar com outros olhos e vai dizer: o que está acontecendo? O que ela está fazendo que tá ficando bom isso aqui? Porque quando a gente é chata, quando a gente só briga, quando a gente pentelha, por mais que a nossa criança interior queira ser vista, queira ser amada, queira ser acolhida, o que a gente consegue é justamente mais dor. Aquilo que eu quero, eu consigo o contrário. E aí eu retroalimento minha ferida. Porque quanto mais chata a gente é óbvio que nós repelimos o nosso marido. Quem aqui já fez um movimento, né, de exigir, reivindicar a atenção do marido e no final começou a brigar, e começou uma briga, não entendeu nem porquê, de onde começou aquela briga, e ao invés de unir, que era a intenção, separou ainda mais, porque rolou treta. Quem nunca? Quantas vezes eu querendo só que ele olhasse pra mim e falasse: tá tudo bem, eu tô aqui, você não precisa trocar a fiação da tomada, tá tudo certo, eu faço pra você. Aí eu ia falar pra ele: você não faz nada, se não for eu nessa casa. Na verdade não era isso que eu queria dizer, era: por favor, faz, eu não aguento mais, eu tô cansada. Assume o teu lugar de marido, assume o teu lugar de homem da casa, porque eu não tô mais aguentando. Era isso que eu queria dizer, mas na verdade eu tava dizendo outra coisa e gerando caos. Porque aí eu também acabava com a dignidade dele. Ao invés de estimular, eu deixava ele chateado, se sentindo um bosta. E a gente se distanciando. Faz sentido? Você tá chegando a isso aqui? Ou só eu vivenciei tudo isso? É loucura, né, gente? É loucura. Mas se você olhar o teu relacionamento, como que ele tá hoje, de olhar pra tua história, o que tem na tua história, o que tem na história do relacionamento dos teus pais, que você vivenciou, que hoje tá refletindo dentro do teu relacionamento de casal. E de novo, pra quem não tava aqui no começo da live, o nosso relacionamento de casal é o palco das nossas emoções e das nossas feridas que nós precisamos olhar. O nosso relacionamento de casal é um grande convite a gente olhar pra si. O que eu preciso curar?
Tem uma frase que eu vi que uma das minhas mestres postou esses dias, eu achei incrível, gente. Eu achei incrível, que dizia assim, ó. Se cure pra quando alguém tentar te amar, você permitir. Achei sensacional. Porque os nossos maridos, nossos namorados, nosso cônjuge, eles querem nos amar. Mas muitas vezes nós não permitimos. Porque a gente está mais preocupada em se vingar dos homens por causa das nossas histórias. Para manter a manutenção de um sistema. Porque quando eu brigava com o Cal, a minha raiva não era só minha. E a minha raiva não era só dele. A minha raiva era por todas que vieram antes e sofreram. A minha raiva era por todos os homens que não estavam disponíveis dentro do meu sistema. A minha raiva era por todos aqueles que beberam e não estavam dispostos e disponíveis dentro de um relacionamento. A minha raiva era por aqueles que morreram e deixaram mulheres grávidas. E deixaram mães viúvas com filhos. Ui, me arrepiei. Essa é a minha raiva. E aí eu retroalimentava minhas feridas. E de bandeja, né, de lambuja, manutenção do meu sistema familiar. Então, o caos do nosso relacionamento, gente, muitas vezes nós mesmas causamos. Porque o homem, naturalmente, ele quer paz. E aí, se você conduz, pode ter certeza, ele vai com você. Nós, mulheres, nós temos uma capacidade gigantesca de colocar a casa em ordem. E lembra, a ordem precede o amor. O que está em ordem permite que o amor chegue. O que está em ordem faz com que o amor cresça. Então, se nós temos uma necessidade de controle elevada, exacerbada, o caos vai morar ali. Porque onde não existe equilíbrio, onde não existe equilíbrio entre dar e receber, vai existir caos. Quando um sufoca demais o outro, vai existir caos. Quando um dos dois carrega o relacionamento sozinho, vai existir caos. É preciso, é necessário existir equilíbrio. E muitas vezes, gente, o relacionamento ele chega ao fim, as pessoas se separam, não é por falta de amor, mas é por causa do caos que foi instaurado. Tantas dores, tantas feridas foram geradas a partir desse caos, que o que resta é separação. Mas não é por falta de amor. Então seja você a mulher sábia que edifica o seu lar, seja você a mulher que olha para si e assume a sua parte da sua responsabilidade de começar a colocar a casa em ordem. Estão ouvindo aqui o Henrique? Aí eu te pergunto, o que hoje tem conduzido mais o teu relacionamento? O caos ou a ordem? O que conduz? O que está conduzindo mais? E o convite dessa live é para você olhar para si.
Essa é só a primeira de uma sequência que tá vindo aí de lives voltadas para relacionamento. Para você passar um próximo Dia dos Namorados só love. Mas fica o convite. Olhe para você. Qual é a história que a sua história conta? Que reflete dentro do teu relacionamento. Fica com essa pergunta e leva ela para passear. Leva ela para andar com você. Toma um café. E vai se questionando. Porque pode ser normal viver no caos. Aliás, pode ser comum viver no caos, mas não é normal. O normal é equilíbrio de troca, amor, paixão, tesão. Não vou adentrar nisso agora. Vamos ter tempo para falar. Mas para começar, tá? Só pra gente começar. Convite. Olha pra você. E com isso, me despeço. Venho aqui, jogo uma bomba e vou embora. Essa live vai ficar salva no feed, vai pro YouTube se você quiser reassistir. E amanhã teremos live de novo. Vou estar aqui novamente. Só que amanhã eu vou fazer à noite. Depois eu coloco lá nos stories também pra quem quiser acompanhar, quem quiser estar aqui. Fica o convite, convida as amigas, que agora nós iniciamos uma nova jornada sobre relacionamentos, tá bom? Um grande beijo, bom dia, que o teu dia seja extremamente abençoado. Que Deus esteja com você. Tchau, tchau.